Graça e paz de Cristo Jesus a toda a igreja. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, cada um no seu lugar, seu contexto, a sua circunstância, tendo adoração individual. Hoje nós temos reunidos para esse culto coletivo. Que Deus possa derramar a sua graça, a sua bênção sobre cada um de nós, para que nós possamos ter experiência da vida abundância que Jesus prometeu aos seus filhos. Que possa ser um culto agradável a Deus primeiramente, e também edificação a todos nós. É um prazer rever nossos queridos irmãos e alguns amigos que nós estamos aprofundando a nossa amizade, e que nós possamos caminhar junto, caminhar com Cristo, caminhar com o povo de Deus. É um caminho estreito, às vezes sentimos sozinhos, às vezes é cansativo a subida, mas é o caminho que nos leva à vida eterna. Para a meditação desta noite, vamos abrir Lucas capítulo 10, Lucas 10, 25 a 37. Lucas capítulo 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37, assim está escrito a palavra de Deus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai, procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Santíssimo,
que merece uma adoração viva e verdadeira, nós estamos reunidos para realizar algo que te agrada. Nos ajuda para que possamos compreender a Tua Santa Palavra e, com a ajuda do Espírito Santo, possamos colocar em prática. Nos ajuda a sermos francos para cada um, para cada um consigo mesmo. Deus conhece nossos corações. Nós não podemos enganar a Ti, mas nos ajude para que enxerguemos nossa verdadeira situação. Tire de nós toda arrogância, hipocrisia, pensamento humano, pensamento próprio, para que estejamos abertos para ouvir Tua Santa Palavra. Nós acabamos de entoar hinos que têm mensagens tão profundas. Nós reconhecemos que Deus é digno de uma adoração verdadeira. E no decorrer dessa semana, nós temos adorado a nós mesmos e as coisas desse mundo. O Deus que merece realmente o centro de toda a nossa atenção. E Deus tem sido apenas um detalhe. Oh Deus, precisamos ter corações purificados para ouvirmos da Santa Palavra. Oh Deus, nos ajuda a reconhecemos quem nós somos e através da Tua Palavra possamos compreender um pouco melhor Teu grande amor e também possamos compreender o propósito de Deus ter nos salvado e assim cada dia da nossa vida não seja algo monótono, marasmo ou de religiosidade, mas uma vida com propósito de Deus nas nossas vidas. E assim possamos ver cada momento para a Tua glória e para o crescimento do Teu reino. Ó Deus, o reino próprio de cada um de nós possa cair em terra, e o Teu reino possa engrandecer em nossas vidas. Fale conosco nessa noite, nos transforma, nos desafie para vivermos esse tempo tão difícil de uma forma correta, de uma forma relevante, de uma forma como a igreja deve viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem que conhecia bem a palavra de Deus queria provar, queria testar Jesus Cristo, queria tentar Jesus Cristo. Aqui essa palavra provar tem mesma palavra que aparece em Lucas capítulo 4 e o Evangelho de Mateus também, quando Satanás aparece para tentar Jesus, tentar derrubar Jesus. E nós queremos refletir um pouco sobre essa questão, tentar. O que foi Jesus? O que Jesus foi tentado? No Lucas 4, 13 e 6, nós temos, no primeiro momento, o diabo aparece, Jesus tinha ficado 40 dias de jejum, sem se alimentar.
Que fome! Não sei se alguém já fez um jejum de 3 dias de uma semana. É muito difícil. Mas Jesus, que tomou forma de homem, ficar 40 dias sem se alimentar, era uma fome muito, muito grande. O diabo aparece, transforma essas pedras em pães. Transformar pedras em pães. Algo que vai beneficiar a Jesus Cristo. Aquelas abundância de pedras transformando em pão, alimentando. Como seria bom. Mas se fizer isso, estaria desobedecendo a Deus e obedecendo ao pai da mentira. E Jesus recusou. Depois, Satanás levou ao lugar alto, mostrou: se você prostrar, eu vou dar tudo para você. Tudo. Como é ganhar? Como seria ganhar? Como é bom ganhar o mundo inteiro. Jesus não fez algo que agrada a si mesmo, mas para cumprir o propósito de Deus, Jesus abriu mão de algo que seria bom para si mesmo. Ser cristão, irmãos, não é fazer algo que me agrada, que traz vantagem, que dá prazer, mas fazer a vontade de Deus. Esse é o propósito de ser cristão. Cristão, aquele que segue exemplo de Jesus. Tem outro momento, quando os gregos procuraram Jesus para ouvir e, quem sabe, para levar para a Grécia, o centro de sabedoria, de conhecimento, de filosofia. Jesus disse em João 12:24, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, mas se cair na terra, morrer, produz muitos frutos. Jesus poderia ir para a Grécia, ser honrado, a ser aplaudido, mas Jesus veio para obedecer, fazer a vontade de Deus e também cumprir a sua missão. Cada um de nós, será que compreende a sua missão? Sabe quem é você? Sabe qual é a sua missão? Nós, como cristãos, devemos imitar Jesus Cristo. Ainda Mateus 27:42, Jesus estava em agonia lá na cruz. A coroa, espinho, cabeça, mãos e os pés pregados. Aquela agonia, aquele sofrimento. As pessoas dizem: desce. Se você descer, você que salvou tantas pessoas, desce. Se descer, nós vamos acreditar em você. Puxa, que vontade, se fosse nós, descer e terminar aquela agonia, sofrimento. Mas Jesus não fez isso, para cumprir a sua missão, para fazer a vontade de Deus. Hoje, muitos cristãos não sabem qual é a vontade de Deus. Qual é a sua missão? Hoje à tarde, uma jovem perguntou: como saber a vontade de Deus? Nós somos criados, nós somos salvos, não viver para nós mesmos, mas viver aquele que morreu e ressuscitou. No momento que nós compreendemos isso, nós experimentaremos a vida abundância que Jesus prometeu. Vida abundância de maneira nenhuma é ganhar um mundo e ganhar o reino de Deus. Temos visto muitos cristãos
que quer ganhar os dois mundos. E se quando fala para escolher, geralmente escolhe as vantagens e as glórias do mundo. Nessa noite, nós precisamos, esse breve tempo que Deus permite aqui na terra, possamos viver como Jesus viveu, não fazendo nossa vontade, mas fazendo vontade daquele que nos criou, que nos salvou. Irmãos, quantas vezes nós queremos que Deus nos atenda a tantas coisas para o nosso próprio reino, para nossos prazeres, nossas vantagens. Não, Deus não existe por causa de nós. Deus não é um gênio de lâmpada, que você vive de qualquer maneira, a hora que você precisa, dá uma esfregada, ele aparece, atende, vai embora e você continua vivendo a sua vida. Não é você viver sempre durante a semana somente para si mesmo, para o mundo, e domingo chega, alguns momentos, não é assim. O cristianismo não é bem isso. Infelizmente, esse mundanismo, quando fala mundanismo, pensa que é muito sobre imoralidade, vários tipos de pecados do mundo. Não, é quando essas ideias humanas, esses pensamentos que agradam os homens, estão muito presentes nas igrejas, para que a igreja presbiteriana Emmanuel cumpra a sua missão. É muito, muito necessário imitarmos Jesus. Diante daquela fome, diante daquele momento de ser aplaudidos pelos gregos, diante de aquela agonia, Jesus suportou o amor a cada um de nós para cumprir o propósito de Deus. Lembre disso, irmãos. O cristianismo é carregar a cruz, negar a si mesmo. Esse é o início de cristianismo. Segundo ponto que nós queremos aprender, como texto muito conhecido, uma pessoa desce de Jerusalém para Jericó, cai nas mãos dos salteadores. Estes roubam, causam muitos ferimentos, deixando semi-morto. Nesse momento, casualmente passa um sacerdote. Ele vê aquela situação, vê aquele perigo, né? E também, puxa, eu tenho meu propósito, meu plano, eu tenho minha agenda, eu tenho que, se eu parar, vai atrapalhar. Não interessa se ele vai morrer, eu vou prosseguir. E o levita toma a mesma atitude. Semelhantemente, um levita desce por aquele lugar, vendo também, passou de largo. Está cheio de agenda, cheio de planos pessoais. Não posso parar. Eu vou continuar. Depois passa um samaritano, inclusive todos sabem que não se dão, eram inimigos, samaritanos e os judeus. E samaritano, né, vendo aquela situação, compadece. Ele tinha seus planos, projetos, deixa de lado. Ele chega perto, cura as feridas, coloca o seu próprio animal, leva até a hospedaria e, chegando ainda cansado, ele trata desse homem. No dia seguinte,
ele paga para 2 denários para o hospedeiro, e depois fala: se por acaso gastar mais na volta, eu vou te pagar. Aparece assim: 4 tipos de personagens: salteadores, sacerdote, levita e samaritano. Qual deve ser o papel da igreja? Qual é a missão da igreja? Sacerdote, levita, nós estivemos lá oferecendo culto a Deus, fiz minha parte, minha salvação talvez esteja garantida. Agora eu vou viver a minha própria vida. Deixou de lado aquele homem que estava morrendo. São as pessoas que pensam somente neles mesmos. A igreja foi fundada para seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não pensar a situação apenas, não pensar somente a si mesmos, mas preocupar, cumprir na prática o plano de Deus, o propósito de Deus. Vamos abrir Lucas capítulo 12. Capítulo 12. Irmãos, tanto o sacerdote como o levita, eles fizeram uma interpretação muito correta da situação que se encontra naquele momento. Talvez eles pensaram: esses salteadores estão muito próximos de mim. Fizeram uma leitura, ao ponto de vista humana, correta. Talvez eles estejam próximos daqui. Se eu me demorar, eu também posso ser assaltado. E meus planos pessoais, meus projetos pessoais podem ter seu fim. Fizeram uma leitura correta da situação. E aqui fala de uma forma, Vamos abrir Lucas capítulo 12, 54 a 56. Lucas 12, 54 a 56. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e isso acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época. Jesus está dizendo, vocês acordam e quando vê uma nuvem no poente, vai chover. Aí quando vê um vento do sul, vão dizer que vai fazer calor hoje. Sabe interpretar o tempo. E Jesus está falando: você sabe interpretar os aspectos da terra, do sol, do céu, mas não sabe interpretar a época que vocês estão vivendo. Quantas vezes à noite, uma rua escura, uma estreita, nós sabemos, se eu passar por lá, eu posso ser assaltado, eu vou evitar. Sabe tomar essas decisões para a nossa sobrevivência, mas não sabemos interpretar as coisas que acontecem, as coisas espirituais que acontecem ao nosso redor, quase iguais com as pessoas do mundo, tão cegos às coisas espirituais, tão atentos e espertos às coisas desse mundo. Para salvar as coisas materiais são tão espertos, as coisas espirituais são tão insensíveis. Inclusive, capítulo 13, Jesus tem um episódio, Pilatos, ele mata os galileus
junto com o altar, e muitas pessoas, o sangue das ofertas de Galileu se misturam. Depois conta isso, outra história de que um torre se desabou, 18 pessoas morrem. O fato de acontecer uma tragédia. Irmãos, esses sinais que têm acontecido ultimamente, para o mundo é uma casualidade, para o mundo é uma fatalidade. Aconteceu por acontecer. As pessoas do mundo pensam dessa maneira. Nós cristãos, qual deve ser nossa visão, nossa interpretação, irmãos? Jesus disse: nenhum pardal cai sem consentimento de Deus. Acontece tantas tragédias ultimamente, nós continuamos bem insensíveis. Não aconteceu comigo, nem com meus amigos, nem os familiares. Foi uma fatalidade. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas que saíram de São Paulo, destino para a Bahia, 41 pessoas morrem. Depois um avião, uma família de posse, lá do Gramado, morre. Na Coreia, 179 pessoas morrem. Recentemente o helicóptero cai, morre o casal, deixando a filha. Estamos tão acostumados e acho que não tem nada a ver com a situação. Irmãos, será que nós temos esse olho espiritual mais atento, apurado? Nós somos tão iguais às pessoas do mundo. Não aconteceu comigo, está tudo bem. Irmãos, são sinais para que nós cuidemos mais das coisas espirituais. Não só interpretar os perigos que vai tirar de nós coisas materiais, mas entender o tempo que nós vivemos. Ainda capítulo 17, Lucas 17, 26 em diante. Lucas 16, 26 a 33. Lucas 17, 26 a 33. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias de Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Quem perder, de fato, a salvará. Outro evangelho: quem perder a vida por causa de Cristo Evangelho será salvo. Você não consegue enxergar como vivem as pessoas ao nosso redor, inclusive as pessoas que frequentam a igreja? Função principal, motivo principal de suar, de trabalhar, Foi lido agora há pouco, Salmo 127. Acordar de madrugada, trabalhar até tarde, com que finalidade? Para comer melhor,
para beber melhor, para viajar anualmente, construir o nosso castelo de areia, igualzinho às pessoas do mundo. Enquanto a igreja está focada nessas coisas, cadê a missão da igreja? Salvar as pessoas como aquela pessoa que caiu nas mãos dos salteadores. O propósito do inimigo, pai da mentira, é oferecer esses prazeres, essa alegria que o mundo oferece, para que nós foquemos nessas coisas. Esquecemos a missão como a igreja de Cristo. Pensar, fazer cálculo. Muitos cristãos são muito bons nos cálculos. Faz uma avaliação. Se fizer isso, se obedecer a Deus essa questão, não vou ganhar muita coisa. Eu tenho que ser mais dedicado na ênfase, porque lá vai trazer mais dinheiro, aumento de salário, promoções, que vai me trazer mais conforto, mais oportunidade para viajar, para fazer tantas coisas. Será que para isso que Jesus deixou a glória? Queridos irmãos, 2025 está apenas começando. Precisa ser um ano diferente. Tem que ser diferente. Assim como foi a época de Noé, de Ló. Como Ló, esposa, mulher de Ló. Fala que está seguindo Jesus, mas toda hora está olhando as vantagens que o mundo pode oferecer. O conforto, o prazer. Será que não consegue enxergar fazer essa interpretação, irmãos? O diabo é muito astuto, pai da mentira. Se você fizer isso, você vai ser promovido, você vai ter aquela coisa. Dedica mais, que vale a pena. A igreja tem outros que fazem. Enquanto isso, a igreja vai tornando nem calor, nem quente, nem frio. O foco da igreja está nesse mundo. Com isso, a vida torna-se uma coisa tão monótona, tão sem graça, canseira. Jesus sofreu tanto para ter uma vida tão miserável, irmãos. É necessário realmente olhar corretamente ao nosso redor. Nós temos agora, graças a Deus, samaritano que chega perto. Ele também tem seus projetos pessoais, seus planos pessoais, mas ele chega perto, sabendo o risco que pode correr. Ele compadece. Ele dá os primeiros socorros, ele coloca no seu próprio animal, chega na hospedaria, ainda continua cuidando dele, ainda no dia seguinte gasta dinheiro. Quem é esse samaritano? Com certeza não vai ser as pessoas do mundo. Aqui, samaritano, nós podemos interpretar como Jesus. Jesus, que nos amou a ponto de entregar sua própria vida. Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Cristo, mas Jesus veio morrer para que nós tenhamos a vida eterna. O pastor que dá a sua vida em favor das suas ovelhas. Jesus fez isso por nós. Jesus
veio para nos tirar daquela situação que o salteador, que o inimigo, os anjos mal vieram roubar, causando muitos ferimentos, deixando morto espiritualmente por causa dos nossos pecados. Jesus veio ao nosso encontro. Eu queria concluir dizendo, Jesus disse: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Se esse judeu que foi resgatado por esse samaritano, no outro momento, está passando novamente Jerusalém para Jericó, encontra uma pessoa em situação quase morrendo, se ele passar direto que nem sacerdote e levita, que nem um religioso, que só reúne no domingo, esquece que o reino de Deus tem que estar prioridade nas suas vidas, que tipo de pessoa essa seria? Tenta imaginar, esse homem agora, precisou fazer outra viagem, desce de Jerusalém, vem para Jericó, encontra uma situação, uma pessoa que está quase morrendo. Não, eu não posso parar, agir como esse sacerdote levita. Eu tenho planos, minha carreira, tenho minha família, meus projetos de construções, minhas viagens. Que ele se cuide, eu tenho que prosseguir. Que tipo de pessoa seria essa, irmãos? Inclusive a ingratidão faz parte de um dos sinais dos final dos tempos. Quanta ingratidão! Primeiro diante de Deus, também para outras pessoas que fizeram tantas coisas, que nos auxiliaram tanto. E às vezes fica apenas obrigado. Inclusive a palavra, o termo obrigado, a etimologia, pode ser gratidão, mas tem outro termo que diz assim, olha, agora sou obrigado a retribuir esse benefício que você está fazendo. No momento oportuno, eu vou retribuir. Retribuir não com apenas palavras, com gestos, com atitudes. Que nós não possamos ser esse sacerdote levita. Nós que fomos resgatados por Jesus Cristo, para viver, gosto muito, inclusive eu tenho enfatizado bastante esse estudo que nós estamos lá no Sul, 2 Coríntios 5:17. Nós devemos viver não mais por nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou, porque nós somos novas criaturas. A igreja tem que compreender isso, tem que abrir mão dos projetos pessoais, que são tão falhos, tão terrenas. Devemos viver para o reino eterno de Deus. Nós devemos viver pela fé, justo viver pela fé, não somente as coisas visíveis que são temporais, mas aqueles que são invisíveis são eternos. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. E Moisés é um bom exemplo. Podia continuar morando no palácio, mas ele preferiu abrir mão para sofrer junto com o povo de Deus, para que realmente entenda as coisas realmente verdadeiras. Pela fé, Moisés, quando já o homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres
transitórias do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele viu o verdadeiro prêmio. Isso é viver pela fé. Semana passada, mais ou menos esse horário, nós estávamos num velório, um jovem, menos de 30 anos, bom salário, vários amigos, mas ele matou cedo, domingo madrugada, e nós fomos ver o velório. Ao olhar aquele rosto, realmente muita pena. E lá aquela região, irmãos, é uma região onde muitos trabalham demais, tem muitos bens materiais. Durante esses quase 2 anos que estamos lá, ouvimos várias histórias de suicídio, irmãos. Muitas pessoas deprimidas. Não só lá, mas o mundo todo. Eles estavam vivendo em função dos prazeres transitórios desse mundo. Vamos abrir, para terminar, vamos abrir Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler então? Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Como falamos no início, Jesus venceu as tentações para cumprir a sua missão. Nós também, como a Igreja de Cristo, continuar a obra de Cristo, nós temos a missão. Nós temos grande nuvem de testemunha que deixaram exemplo para nós. Nós precisamos desembaraçar todo tipo de peso, toda coisa que atrapalha, para que nós possamos cumprir a missão, correr com perseverança, e é a carreira que nos está proposta. Outro dia, uma frase muito interessante. Quando Deus falou para Noé para construir a arca, ele temeu a Deus, ele construiu. Noé temeu a Deus, mas as demais pessoas tiveram medo quando as águas cobriram suas casas. Zombaram de Noé. Noé temeu a Deus. Quem não teme a Deus, depois vai temer o fogo. Fogo e enxofre que não se apaga. Nós temos visto esse fogo em Los Angeles. As pessoas estão apavoradas. Fogo, Los Angeles, está lá, há algum tempo vai ser apagado, mas fogo no inferno jamais se apaga, como Jesus disse. Se não temer a Deus agora, vai temer, vai ter grande medo no inferno. E muitas pessoas estão clamando, buscando a verdade.
Enquanto a igreja está focado no reino pessoal de cada um, eles vão continuar com aquela situação. Deus pode usar a sua vida, usar a vida da igreja presbiteriana de Emanuel, para continuar aquela obra de Cristo, aquela obra como samaritano, resgatar aquelas pessoas que estão nas mãos do inimigo, que roubam, que causam feridas. Que nós possamos entender isso. Reino de Deus em primeiro lugar. Nossos projetos pessoais têm que sujeitar ao plano de Deus. Vamos terminar entoando o hino 74. Jesus nos aceitou quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos mortos espiritualmente, cheios de imundícias. Jesus nos aceitou. Esse grande amor nós precisamos compreender. Efésios 3, 18, 19. Precisamos compreender largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo. Quando compreende o amor de Deus, nós teremos uma postura cada vez mais de gratidão a Deus. Vamos entoar o hino 74.